Olá, irmãos, começando a 26ª semana, nós analisaremos aqui 4 textos, leremos durante a semana, Marcos 8, 22 a 12, 27, 2 Samuel, capítulos 20 a 24, primeiro livro dos Reis, capítulos 1 a 3, e Oséias, capítulo 1 até o capítulo 7, verso 2. Começando com Marcos 8 a 12. As ênfases do Evangelho de Marcos são o tempo do governo de Deus, o reino de Deus chegou com Jesus Cristo. Jesus realizou um novo êxodo prometido já no profeta Isaías. O Messias, como rei, veio em fraqueza. A sua identidade é um segredo, exceto para aqueles a quem ela é revelada. O caminho do novo êxodo leva à morte de Jesus em Jerusalém, e o caminho do discipulado consiste em carregar a cruz e segui-lo. Vamos analisar a parte 3 primeiro, onde Jesus concentra a sua atenção principalmente nos discípulos. Vai do capítulo 8, verso 22, ao capítulo 10, verso 45. Seria a divisão terceira de 4 divisões do Evangelho de Marcos. Durante 3 vezes se explica a natureza do reino e, portanto, do discipulado de Jesus, como trilhando o caminho da cruz, como o servo sofredor de Isaías, e 3 vezes os discípulos têm dificuldades ou praticamente não entendem nada. Há nesse trecho 3 predições da paixão do Senhor Jesus Cristo e se identifica a dureza de coração dos discípulos. Nesse instante, a multidão, ou as multidões, e a oposição são relegadas a segundo plano, enquanto Jesus, no caminho para Jerusalém, se dedica principalmente a instruir os seus discípulos. Já na parte 4, que vai do capítulo 10, verso 46, até o capítulo 15, verso 47, portanto nós não vamos ler todo o trecho, vai conduzir a história ao seu ápice. O rei vai entrar em Jerusalém, as multidões se agitam, ficam entusiasmadas, mas a oposição acaba vencendo. Jesus é julgado, condenado e entregue aos romanos para a execução na cruz como o rei dos judeus. Nessa sessão você vai ver que a oposição religiosa se torna proeminente, enquanto que os discípulos e as multidões desempenham meros papéis de apoio. Segundo o livro de Samuel, capítulos 20 a 24. Enquanto os capítulos 10 a 20 de 2 Samuel narram em detalhes o pecado de Davi com Batseba, eles acabam expondo as debilidades internas da família de Davi e ainda a natureza frágil desse reino dividido. Vemos então nesses capítulos a história do seu pecado e do mal que ele suscitou no reino, né? É narrado em detalhes consideráveis desde o capítulo 10 até o capítulo 20. O narrador do livro, ele nos lembra de várias maneiras da lealdade de Davi a Yahvé e o fato de que isso é estabelecido através de 2 grandes poemas que exprimem a devoção e a adoração de Davi ao Senhor, do capítulo 22, verso 1 ao capítulo 23, verso 7. E esse trecho é como se fosse o centro desse apêndice final do livro de 2 Samuel, que vai dos capítulos 21 a 24. Portanto, nós temos aí as reflexões finais sobre Davi e o reino. Há realmente um resumo da história de Davi. Há uma organização num padrão concêntrico desses capítulos finais, onde essas 2 narrativas, né, há 2 narrativas a respeito
do que acontece com Davi, 2 relatos dos poderosos guerreiros de Davi e os 2 poemas bem no centro. Né? O quadro interior dessas afirmações, então, compreende 2 relatos dos guerreiros poderosos de Davi, lembrando ao leitor, né, o papel de Deus, tanto na batalha quanto nos momentos que se testemunham a humanidade e a vulnerabilidade de Davi. Significativamente, as histórias de fome e de praga que enquadram o todo, né? Capítulos 21, de 1 a 14, e capítulos 24, de 1 a 25, concluem com obediência e sacrifício. Com o livro de Samuel, a história de Deus avança para a monarquia, em especial por meio da história do rei Davi, que é um homem de fé, ainda que um homem com fraquezas. A aliança de Deus com Davi é a base para o messianismo judaico, que é finalmente realizado no mais sublime filho de Davi, que é Jesus de Nazaré. Primeiro livro dos Reis, capítulos 1 a 3. Primeiro Reis, deve-se falar assim, capítulos de 1 a 11, fornece um relato resumido do reinado de Salomão. 4 coisas são importantes nesse grande trecho. A forma como Salomão sobe ao reino, né, ao trono, o renome que a sua sabedoria lhe deu, a construção do templo e do seu palácio, e o seu fim e os motivos deste. A primeira grande sessão, 1 Reis, capítulo 1, verso 1, até capítulo 2, verso 46, mostra como Salomão se torna rei. Essa sessão ela se inicia com a sucessão de Davi por Salomão, capítulo 1, verso 1 a 53. As instruções de Davi a Salomão, capítulo 2, de 1 a 12. E se segue então a consolidação da sua posição por Salomão ao se livrar tanto de Adonias como os outros conspiradores, Joabe e Abiatar, capítulo 2, versos 13 a 46. No capítulo 3, você já começa a ver algumas alianças que Salomão vai fazendo com as mulheres, né, com as mulheres dos reis estrangeiros. Salomão pede sabedoria a Deus e no final do capítulo 3, aquela história bastante conhecida no mundo todo, né, quando Salomão julga a causa daquelas 2 mulheres que reivindicavam ser mãe de uma criança. Do capítulo 3 até o capítulo 11, você vai ver os detalhes do reinado de Salomão. O livro de Reis, ele pretende, no fundo, responder uma pergunta. Ora, se Deus havia feito uma aliança com Abraão, prometendo terra, e com Davi, prometendo um trono perpétuo, como tudo isso aconteceu, né, a Israel, sendo Israel levado a cativa, né? E, na verdade, mostra esse livro que Deus não falhou com as suas promessas ao seu povo, mas o povo, guiado pelos seus reis, é que falhou com relação a Deus. Na verdade, a aliança de Deus está sendo cumprida mesmo com aqueles quando o povo desobedece ao seu Deus. Oséias capítulo 1 até o capítulo 7. Oséias pode ser dividido em 2 grandes partes, capítulos 1 a 3 e de 4 a 14. A parte 1, ela é praticamente introdutória, né? E há um padrão aqui em Oséias que vai alternando entre juízo e promessas de restauração futura. E essa primeira parte serve também como base para a segunda, né? Há muitas imagens e muitas metáforas no livro de Oséias, tá? As imagens fornecidas, por exemplo, pelo casamento de Oséias com uma mulher impura, uma prostituta, refletem o longo relacionamento de Yahvé com Israel. Na verdade, há ali o casamento,
a infidelidade, o divórcio e a restauração, que servem também como padrão para o livro do jeito que nós temos, né? No capítulo 1, verso 1, você tem o título, né, do livro. No capítulo 1, verso 2, até o capítulo 2, verso 1, você tem a apresentação, então, do casamento de Oséias, né, Gomer e os filhos. Capítulo 2, verso 2, até o verso 23, Israel é punido e restaurado. Do capítulo 3, versos 1 a 5, capítulo bem pequenininho, mostra juízo de Deus e a restauração. Capítulos 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 7, nós temos a acusação de Yahvé contra Israel por sua infidelidade. E do capítulo 5, verso 8, até o capítulo 7, verso 16, nós temos a infidelidade de Israel por meio daquelas alianças promíscuas, né? E o livro de Oséias mostra como Israel vai ser levado cativo pela Assíria, o poder da Síria, com a queda de Samaria, capital do Reino do Norte, no ano de 722 a.C. É uma leitura um pouco mais difícil, a leitura de Oséias, mas lembrando sempre dessas metáforas todas que o autor usa. Deus abençoe a todos os irmãos com a leitura e que sejam edificados, como temos sido realmente, pela palavra do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos e uma boa semana.